Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo Tournier. Eu sou um médico apaixonado por a área de ciência de dados. Hoje eu trabalho como cientista de dados aqui no Vale do Silício e estou começando um projeto no Brasil chamado Inova Life, justamente para trazer dados à vida e a gente poder, dentro da área da saúde, fortalecer essa competência em ciência de dados que ela é tão importante para gestores, para estudantes, para empreendedores e profissionais da área da saúde. E uma das perguntas que o pessoal mais me faz a respeito disso é o seguinte: Marcelo, eu olho com muita empolgação para essa área de data science, para essa área de machine learning, e tenho muito interesse em participar, mas eu não tenho conhecimento nenhum em programação. É possível fazer machine learning ou trabalhar com análise de big data sem conhecimento em programação? E a resposta é sim. E eu queria apresentar para vocês uma das melhores ferramentas atualmente para trabalhar com isso, que é o Warrant. O Warrant é uma plataforma gratuita, é uma plataforma em código aberto, que ela foi construída por um pessoal muito bacana da Universidade de Ljubljana, que fica na Eslovênia. E esse pessoal conseguiu criar uma plataforma muito fácil de usar, uma plataforma que é de clicar e arrastar, e através dessa plataforma a gente consegue fazer a análise de dados, a gente consegue montar modelos preditivos e consegue fazer muita coisa que você precisaria, por exemplo, de alguma linguagem de programação tipo R ou Python para poder desenvolver. E que agora, graças ao Warrant, a gente consegue fazer isso com alguns cliques. Então, para mostrar como isso é fácil, eu vou fazer um pequeno tutorial aqui para vocês, para apresentar algumas das funcionalidades numa análise exploratória de dados muito curta, mas que vocês podem aproveitar, inclusive, o modelo, o template que a gente utilizou para essa análise exploratória de dados, para explorar algum dado que vocês encontraram na internet, alguma tabela que vocês encontraram, ou até mesmo algum conjunto de dados que é de vocês, ou da escola de vocês, ou da empresa de vocês. Então, antes disso, vou mostrar só para vocês aqui o processo que a gente vai seguir. Esse aqui é o Warrant, e o Warrant, como eu falei, ele tem uma interface bem bacana. A gente não precisa se preocupar aqui com a quantidade de funções que ele tem, que ele, de fato, ele tem inúmeras funções, elas são bem autoexplicativas. Por enquanto, o Warrant não tem uma tradução em português, mas trabalhando dentro das principais ações que a gente vai fazer aqui de preparação de dados, de exploração de dados e para exportação de dados, vocês vão ver que é algo bem fácil, bem intuitivo de se entender e bem simples de se fazer. Mas antes de olhar para os dados, antes de olhar para o Warrant, vamos olhar só um pouquinho para o exemplo do problema que a gente quer resolver, e a gente vai trabalhar aqui com um exemplo que é um conjunto de dados de biópsia de câncer de mama. Então, só para trazer um pouquinho de conceito, essa é uma base de dados de informações de biópsia de câncer de mama dos hospitais da Universidade de Wisconsin, na década de 90, e eles coletaram informações aqui de 699 biópsias com relação a 11 colunas. Então, a gente tem algumas variáveis aqui. Como aqui está em inglês, eu vou colocar em português para ficar mais fácil aqui. Eu fiz um mapeamento já em português, que a gente vai utilizar esse mapeamento daqui a pouquinho, tá? Então, as variáveis que a gente tem aqui dentro desse conjunto de dados é o seguinte: a gente tem numa gradação de 0 a 10, ou quer dizer, de 1 a 10, perdão, a gradação dessas variáveis aqui: espessura da massa, uniformidade de tamanho das células, uniformidade de morfologia das células, adesão marginal, tamanho das células epiteliais da mama, núcleos nus, cromatina grosseira, núcleos normais, a quantidade de mitoses, creio eu, e finalmente aqui a classe, que é benigna ou maligna. E o que a gente vai fazer aqui? O nosso objetivo aqui é observar esses dados e tentar enxergar algumas diferenças entre as células benignas e as células malignas. A gente poderia aproveitar aqui para explorar isso de uma série de maneiras, né? Mas vamos aproveitar esse exemplo simples,
só para mostrar para vocês algumas das funcionalidades básicas do Warrant. Então, nós vamos voltar ao Warrant. Eu vou deixar esse aqui de lado e a gente vai criar um espaço novo. Então, aqui dá para ver que o Warrant tem esse canvas, e a gente pode fazer o seguinte, a gente pode arrastar aqui para o canvas algumas das ações que a gente quer fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar os dados para dentro do Warrant. Então, a gente vai carregar ele usando essa função aqui, CSV File Import, a importação de arquivo em CSV. O que é CSV? CSV é um formato que a gente consegue exportar alguns dados do Excel e a gente pode salvar esses dados como CSV. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui em CSV File Import, venho aqui na minha pastinha. No Windows o processo é muito parecido. Eu coloquei aqui no meu desktop o meu conjunto de dados, eu vou disponibilizar num anexo para vocês baixarem também, assim vocês podem baixar os dados, e no link, no vídeo, abaixo na descrição, vocês também têm as informações de como vocês podem baixar e instalar o Warrant na máquina de vocês, tanto para Windows como para Mac. É muito fácil, é um processo muito rápido, muito simples. E uma vez instalado, a primeira vez que vocês abrirem o Warrant, ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas porque ele vai carregar todas as funções que ele precisa, na memória do computador, no HD do computador, a partir daí, essas funções já ficam pré-carregadas, pré-configuradas, e ele vai funcionar relativamente rápido, se você tem uma máquina um pouquinho mais recente. A minha é mais velhinha, funciona muito bem. O meu computador de 2007, 2008, ele funciona perfeitamente bem. Um computador bem antiguinho. Então, eu vou abrir aqui o meu conjunto de dados de biópsia. Vamos ver o que vai aparecer. Opa, apareceu para mim uma tabela aqui, já com a codificação, delimitação. Parece que as informações estão todas ok. Eu só vou me certificar aqui nessas tabelas, porque eu tenho uma tabela que carregou aqui com alguns números, né? Como isso é desnecessário para mim, porque ele está simplesmente replicando aqui o índice de cada tabela, eu vou ignorar essa primeira coluna aqui. Essa coluna chamada ID é uma coluna que o Warrant, por padrão, ele vai carregar todas as suas colunas aqui. Se você clicar no número da coluna, né, você vai ver o tipo de coluna que o Warrant está carregando. Por padrão, o Warrant ele carrega todas as colunas com auto aqui, com automático. Então, ele vai olhar para os seus dados aqui e ele vai tentar adivinhar que tipo de dado é esse para você. Em alguns casos isso é muito bom, porque poupa tempo, né, e trabalho, e em outros casos isso atrapalha um pouquinho, né, como por exemplo aqui, essa coluna não tem utilidade nenhuma, é uma repetição só dos índices, ela vai ser ignorada, né, vocês veem bem aqui que essa coluna foi achurada, né, ela foi marcada porque ela vai ser ignorada, e essa coluna ID, ele identificou como números, mas é um identificador de praticamente como se fosse um código do nome desses pacientes aqui, né, para preservar a confidencialidade, eles deixaram em números, por hora vamos deixar ela como texto, ok? As outras variáveis aqui, a princípio, a gente não vai mexer, com exceção da última, que se chama class, que é justamente aquelas que são benignas ou malignas. A gente vai fazer o seguinte, ao invés de auto, a gente vai transformar em categoria. Por quê? Porque essa é uma variável que ela tem 2 categorias, benigna ou maligna. E é justamente a variável que a gente gostaria de estudar na nossa análise exploratória de dados. Uma vez feito isso, a gente só confere aqui, ok, está tudo certo, e vamos dar um ok. Então, aqui a gente só vê as informações dos dados, 699 filas, ele tem 10 variáveis, um meta, depois a gente vai cuidar disso aqui. Só vamos dar um reload aqui para carregar os dados novamente, e ok. E uma vez que ele carregou esses dados, a gente pode observar um pouco dessas informações. Então, vamos pegar o seguinte, vamos pegar
onde a gente tem aqui... Vamos dar uma olhadinha nas informações desses dados? Eu vou puxar data info, e olha que legal. Eu ligo aqui esses dados aqui em data info e agora eu posso ver aqui o que nós temos aqui. Ok, a gente tem as informações que a gente já tinha, uma variável categórica, 9 variáveis numéricas, e agora a gente tem as informações aqui. Ok, vamos ver que outras informações a gente pode ter também. Opa, minimizei aqui. Pivô, não quero pivô. Selecionar as colunas. Isso, vamos selecionar as colunas. Então, essa aqui é uma etapa bem importante. Ó. Eu posso pegar e transformar o meu fluxo de trabalho aqui da forma que eu quiser, né? Então, por exemplo, essa aqui é uma etapa paralela, só para eu dar uma olhada nas informações dos dados. E aqui eu posso selecionar as colunas. O que eu vou fazer aqui? O Orange por padrão, eu só voltei aqui porque eu já tinha feito ele por alguma razão, ele salvou na minha memória, mas por padrão, você vai encontrar as colunas do seu conjunto de dados dessa forma aqui. Todas as variáveis vão estar aqui nessa caixa chamada Features. Como a gente quer estudar a classe benigna ou maligna, a gente tem que tirar a classe daqui. Então, a gente vai tirar essa classe daqui, aperta aqui, para puxar ela para o lado de cá, e a gente tem que transformá-la, na verdade, na nossa variável alvo. Por quê? Porque o Orange entende que a gente quer resolver algum tipo de problema de pesquisa. Então, é justamente aqui onde essa classe tem que estar, benigno ou maligno. Para que a partir daqui, uma vez definida que essa aqui é a nossa variável alvo, e que a gente quer identificar diferenças entre células benignas ou malignas, isso vai ajudar o Orange a fazer as análises de informações com a gente, de uma forma mais fácil. Muito bem. Então, a gente já fez aqui, seleção das colunas. Agora, uma das coisas que a gente pode fazer é checar aqui as distribuições, mas antes disso, eu queria mostrar para vocês uma outra coisa aqui. A gente pode colar aqui a visualização dessas informações de várias maneiras. Uma delas é uma tabela de dados. Essa é uma das menos úteis, porque aqui a gente só está vendo as classes, né, benigna, maligna, e as variáveis. Ela é muito pouco útil para a gente. E olha aqui, ó, uma outra questão que tem aqui que está atrapalhando a gente também. Essas variáveis, elas estão com V1, V2, V3, V4, V5. Então, isso é muito ruim porque eu vou ter que ir e voltar várias vezes aqui para entender o que é cada uma dessas variáveis, né? Então, o que eu posso fazer nesse caso aqui? Eu posso ou renomear o meu arquivo CSV lá atrás, no Excel, que é uma coisa que, bom, é possível de fazer, mas dá para fazer aqui no Orange também. Então, a gente vai fazer isso no Orange. Vamos pegar essa caixinha aqui, se chama Edit Domain, e a gente vai colocar essa caixinha justamente aqui. Se você acha que esse fluxo está um pouquinho complicado, não se preocupe, você pode fazer isso várias vezes, pausar o vídeo, fazer novamente. A primeira, segunda vez que você trabalha com fluxo de dados no Orange pode parecer um pouquinho complicado. A partir daí você vai ver que começa a ficar muito fácil, começa a ficar muito intuitivo. Então, aqui no Edit Domain, a gente tem várias informações, no meu caso aqui já está preenchido, tá? Mas você pode fazer aí na sua casa, né, o preenchimento dessas informações, é muito simples. É só você clicar, por exemplo, nessa variável V1, aqui você vai ver V1 no seu computador, você vai, ao invés de V1,
colocar a espessura da massa. E assim por diante. Mitose do mesmo jeito. Clicou em Apply, aplicar, essa informação já está aplicada, e a gente vem aqui no Data Table de novo, na tabela de dados, e olha que bacana. As informações estão, as colunas já estão com seus devidos nomes, de acordo com o que a gente necessitava. Isso vai poupar bastante tempo na hora da gente analisar essas informações. E olha aqui, ó, a gente tem 9 variáveis, e aqui a gente tem uma informação importante, 0,3% de missing values, quer dizer que existem valores ausentes nessa análise. Valores ausentes são muito comuns em dados, e isso pode atrapalhar um pouco a nossa análise, principalmente visual, com uma tabela ou com um scatter plot. Então, o que a gente vai fazer? Vamos limpar esses dados, eliminando esses dados ausentes, esses dados nulos. Essa é uma prática muito comum na área de ciência de dados. Normalmente, o que a gente faz? Essa atividade ela se chama imputação. E a imputação ela é feita justamente no Orange. A gente vai eliminar aqui esse link aqui. Vamos colocar essa etapa aqui que se chama Impute, que é imputar. Vamos ligar os dados aqui, então a gente segue o mesmo fluxo, né? Carrega o arquivo, corrige os nomes, escolhe as colunas, né? E aqui no imputar, a gente vai escolher este aqui, ó, Average Most Frequent, aqui em cima, método padrão. Isso aqui vai fazer o seguinte, ele vai encontrar para a gente todos os valores ausentes no conjunto de dados, e ele vai substituir o valor ausente daquela coluna pela média do valor daquela coluna ou pelo valor mais frequente daquela coluna. E, cientificamente, não é uma prática que a gente usa com muita frequência, mas na área de ciência de dados isso é muito comum para que a gente possa justamente trabalhar com a modelagem preditiva. E isso, estatisticamente, esse tratamento ele é aceitável para que se possa fazer análise preditiva dessas informações. Ok? Então, por agora, não vou trazer muita explicação do ponto de vista estatístico, mas é o que a gente precisa saber para avançar. Então, a gente vai colocar aqui, método padrão, default method, average most frequent, que é a média. Então, nós vamos preencher com a média, e uma vez feito isso, aqui está escrito apply automatically, aplique automaticamente. Se isso não estiver presente aqui, checado no seu computador, é só você checar aqui, e ele vai aplicar isso automaticamente. E agora a gente vai ligar o Impute no Data Table, que é a tabela que a gente estava mostrando, e não temos mais valores ausentes aqui. Então, a gente acabou tratando os valores ausentes para que a análise de dados possa ser feita de uma maneira adequada. Agora, a gente pode começar a trabalhar com algumas das estatísticas. Então, vamos dar uma olhada nesse aqui, Feature Statistics. Olha que bacana. A gente tem aqui um resumo de estatísticas de cada variável. Então, eu tenho aqui um histograma aqui com a distribuição. A gente vai botar cores aqui, classe, ok, legal. Então, a gente consegue botar uma cor, inclusive, para a classe, para saber as distribuições que a gente tem de benigno ou de maligno, né? O vermelho aqui é o maligno, no caso, e o azul é benigno. Em cada uma delas, a gente tem os histogramas de distribuição, e aqui a gente tem valores mínimos, máximos, se a gente tem algum valor ausente, nesse caso, qual é o centro, a dispersão. Então, são medidas aqui de variância, né? Algumas medidas aqui para a gente olhar a variância, a média, a dispersão, e aqui quantos dados estão variando. Legal, a gente tem aqui as informações, por exemplo, olha, 64% das biópsias que a gente tem aqui são benignas. Ok, a gente tem um bom sumário de estatísticas aqui. Legal.
E a gente pode também trazer um sumário visual aqui dessas distribuições. Então, a gente vai clicar em vamos ver, visualizar, visualize, e vamos ver distribuições. Vamos clicar aqui nos dados. E aqui a gente tem também deixa eu tirar esse aqui. Pronto. Aqui a gente tem gráficos aqui para mostrar a densidade da distribuição de cada uma dessas variáveis, como essas variáveis estão distribuídas, de uma forma muito parecida com o que a gente viu anteriormente. Eu queria trazer aqui este aqui, scatterplots. Os scatterplots são gráficos interessantes para mostrar a correlação entre algumas variáveis, né? Ou como uma variável começa a alterar, a afetar outra variável quando elas estão juntas. Aqui, eu tenho duas variáveis, eu já pré-selecionei essas variáveis, uniformidade de tamanho celular e uniformidade de morfologia celular. E eu coloquei como cor aqui a classe, então a gente tem como azul benigno e vermelho maligno, e aqui a gente vê que tem uma certa sobreposição, né? As cores em algumas delas estão mais fracas, outras estão mais fortes, isso significa, o Orange está mostrando para a gente aqui que talvez tenha uma sobreposição. Quando essa sobreposição existe, o que eu recomendo é a gente alterar essa característica aqui, chamada jittering. E quando a gente mexe nesse dial aqui, olha que interessante. É quase que a gente explode aqui as informações para enxergar essas informações de uma outra forma. Então, o jittering aqui, ele está jogando um pouco de ruído aqui nesses dados para que diminua essa sobreposição e a gente possa enxergar melhor essa correlação. Então, olha que interessante. Aqui a gente vê, por exemplo, que a uniformidade de tamanho de morfologia celular muito baixa, né, praticamente ali ao redor do 1, do 2, é onde a gente tem a concentração enorme de pacientes que têm biópsias classificadas como benignas. E quando a gente tem a uniformidade, ambas uniformidades a partir de 2, 3 até 5, a gente tem um pouco de confusão ali, a gente tem uma mistura, né? E essa confusão ela vai ficando cada vez menor, a gente vai tendo cada vez menos células ou biópsias malignas, quer dizer, benignas, e a gente vai tendo mais biópsias malignas à medida que esse indicador de uniformidade de tamanho celular, de uniformidade de morfologia celular vai aumentando. Até que lá no último, né, quando a gente tem o 10 com 10, a gente tem quase que um cluster ali também das células malignas. E, poxa, que legal, olha, bacana isso aqui, mas eu queria botar isso aqui, por exemplo, no meu LinkedIn, eu queria botar isso aqui num paper que eu estou fazendo, ou num trabalho que eu estou fazendo, como é que eu faço isso? A gente vem aqui clica em Save Image, nesse disquinho aqui, e aqui eu posso salvar, eu vou salvar no meu desktop como imagem, salvei, legal, deixa eu só dar uma conferida aqui no meu desktop, eu vou clicar 2 vezes aqui, opa, está aqui. Então, essa imagem ela está aqui para mim, eu posso utilizá-la no Word, eu posso compartilhá-la, posso fazer o que eu bem entender aqui com essa imagem, que ela foi salva como um arquivo de imagem fora do Word. E aqui a gente pode fazer praticamente qualquer tipo de análise, né, para observar as correlações. Então, é muito interessante aqui que a gente pode fazer aqui e analisar essas correlações aqui entre as variáveis várias maneiras, essa relação entre as variáveis e a classe.
Então, essa é uma forma também muito bacana que o Orange tem da gente trabalhar de modo visual e explorar as informações de uma maneira muito amigável. Poxa, muito bacana, muito interessante. E assim a gente vai concluindo, só vou mostrar mais uma coisa que a gente pode fazer aqui que talvez seja interessante, porque como a gente salvou, né, vocês lembram que a gente fez aqui essa alteração aqui nos títulos das colunas, isso aqui é algo que para a gente poupar tempo, ou não precisar fazer de novo, ou até compartilhar esse arquivo depois com uma outra pessoa, a gente pode salvar esses dados. Então, a gente vai vir aqui onde estão os dados inputados e vai conectar com este balãozinho aqui, salvar dados. Ó, a gente arrasta, ele não vai perder a relação e vamos salvar. E eu sugiro que deixe selecionado aqui, então deixe sem nenhuma anotação aqui, deixe ele sem nada, e vamos colocar save as ou salvar como, biópsia análise, ok, salvo. Só vou aqui na minha área de trabalho, vamos abri-lo aqui só para ver se está tudo certo. Vou abrir com o meu Excel mesmo. Eu falei, meu computador é um pouco velhinho, meu Excel demora um pouquinho para carregar, mas é bom para ver que o Word funciona bem, funciona mais rápido que o Excel, inclusive. E aqui a gente pode ver que o Excel já mostra para a gente que os dados já estão transformados. Inclusive, as variáveis ausentes, as variáveis que estavam ausentes aqui, estão imputadas também com a média. Ó. Você vê que tem a média aqui. Aqui talvez a média não fosse a melhor informação, porque a melhor forma de fazer a imputação, porque essa aqui é uma variável contínua, ela é uma variável que não é contínua, né? Ela é uma variável que ela, talvez aqui a melhor forma de imputação seria a mediana, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora, isso não vem ao caso agora. O propósito do tutorial era mais apresentar para vocês uma forma muito básica de utilizar o Word. E o mais bacana, sabe o que é? Você pode salvar esse espaço de trabalho, esse fluxo, e utilizar esse fluxo com qualquer outro dado que você tem. Então, você tem um link aí, justamente para um fluxo de informações que numa análise exploratória com esses mesmos dados, em que você pode abrir no seu computador com o seu Orange e você também pode salvar esse seu fluxo de trabalho. Então, eu vou salvar aqui, salvar como, save as, e a gente vai salvar ele, vou salvar ele no meu desktop, prontinho, a informação está salva. E, por exemplo, olha, eu vou fechar o meu Orange, deixa eu fechar, eu tenho uma outra janela aqui fechada também. Ok. E se eu abrir o meu Orange de novo e digamos, olha, eu gostaria de pegar esses dados, reaproveitar esse mesmo fluxo, eu só queria trocar o meu arquivo CSV. Você pode usar o mesmo fluxo de dados que a gente montou aqui, esse mesmo fluxo, esse mesmo visual de balõezinhos. A única coisa que você vai mudar vai ser o arquivo CSV no primeiro balão. E talvez, eu vou abrir ele aqui de novo, só para a gente poder olhar. Open, abrir. Biópsias. Vamos abri-lo aqui, legal. A única coisa que eu vou fazer aqui vai ser no CSV File Import. O que eu vou fazer vai ser trocá-lo por algum outro arquivo. Então, eu posso trocar por algum outro CSV. Provavelmente, eu vou precisar mexer nessas duas variáveis, esses dois balõezinhos aqui do Orange, que é Edit Domain, que é justamente para a gente poder mudar os nomes das variáveis, porque as variáveis vão mudar.
E aqui no selecionar coluna, de acordo com o problema que você tem, você vai ter que mudar também a variável alvo. Você vai ter que tirá-la daqui, como a gente fez antes, assim, e vai trazê-la para cá. E a partir daí todo o fluxo vai se atualizar e você vai poder analisar essas informações do mesmo modo que você analisou esses dados comigo aqui nesse tutorial. E se você se interessou justamente pelo Orange, pela facilidade do Orange, tem muito mais que a gente pode fazer com o Orange. Esse aqui é um tutorial muito básico só para mostrar como é simples utilizá-lo e a partir daqui a gente pode utilizar ele justamente para fazer a questão mais importante ou mais divertida do que a gente quer fazer na área de saúde, que é trabalhar um pouco com introdução à inteligência artificial, machine learning, fazer algumas análises preditivas, trabalhar com alguns modelos que vão fazer predições, e o Orange é capaz de fazer tudo isso de maneira muito simples, com essa interface de apontar e clicar, ok? Mas isso vai ficar para nosso curso de Machine Learning em Saúde, a primeira turma. Caso você esteja assistindo esse vídeo agora, você pode manter contato com o nosso site Nova Life para saber quais são as próximas turmas. Mas a primeira turma, a princípio, vai ser dia 14 de setembro de 2019. Então você tem mais informações no link que está na descrição do vídeo e eu aguardo vocês na próxima.